Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui reunidos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Após concluirmos o ciclo do Natal, agora nós iniciamos essa nossa caminhada de aprofundamento sobre a Palavra de Deus e os seus sinais manifestados em nosso tempo. Então, celebrando hoje este segundo domingo do tempo comum, nós somos chamados a olhar para esta metáfora que a liturgia hoje nos apresenta. A metáfora de um casamento que descreve para nós esta relação de comunhão e de amor entre Deus e o seu povo. Deus faz a sua aliança com o seu povo e dá a esse povo a dignidade, assim como o noivo dá toda a dignidade à sua noiva. Por isso, a primeira leitura do livro do profeta Isaías, ele relata para nós esta aliança de amor entre Deus e o seu povo. Na primeira leitura que nós ouvimos agora há pouco, nós vemos que o profeta, ele relata para nós este acontecimento de Israel, ali em Jerusalém, que após ter sido saqueada, destruída pelos babilônicos, então ela ficou totalmente devastada, a cidade ficou ali arrasada. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, vem para estabelecer
isso, essa cidade, Jerusalém, representa a esposa de Deus, da qual Ele a escolheu para estabelecer a sua aliança. Então, nesta primeira leitura, nós podemos ver que é através da aliança que a cidade recebe agora toda a sua dignidade. Por quê? Porque a noiva, ela é cercada de presente, de adornos, de joias, e assim ela é valorizada. Por quê? Porque através do seu noivo, ela agora é respeitada. Então, vejam que após esta cidade, Jerusalém, ter passado pela experiência da destruição, Deus agora vem para estabelecer a sua aliança. E aí, meus amados irmãos e irmãs, olhando para esse evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, ele relata para nós também uma festa de casamento. Nesta festa de casamento, vale olhar quem foi convidado, quem está presente nesta festa de casamento. Jesus, Maria e os discípulos foram convidados para essa festa de casamento. Porém, nesta festa de casamento de um casal jovem, veio a faltar o vinho. O vinho, meus amados irmãos e irmãs, é interessante destacar isso para nós, que Maria, ela é aquela que está atenta a tudo que está acontecendo nesta festa, né? Nesta festa de casamento. Então ela, vendo que estava faltando vinho, ela vai ao encontro de Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. Meus amados, eu quero destacar uma coisa para vocês, fazendo a ligação com a primeira leitura. O povo que havia feito aliança com Deus, no decorrer do tempo da sua caminhada, eles vão se corrompendo, vão se afastando de Deus. Então a aliança, ela passa a ser assim, abalada. Esta aliança que Deus havia feito com o seu povo. Porém, a fidelidade a Deus permanece, mas o povo se desviou do caminho e da fidelidade a Jerusalém, se desvirtuou e aí procurou seguir outro caminho. Por isso, olha lá no Evangelho, fazendo essa ligação. Maria diz: eles não têm mais vinho, para dizer, eles não têm mais o amor de Jesus, que tinham na aliança que foi feita com Deus. Olha a ponte, olha a ligação. Então, o que Jesus fala para Maria? Mulher, a minha hora ainda não chegou. Como é que nós entendemos isso? Veja que essas palavras, elas estão ligadas também com o mistério da cruz. Com o mistério da cruz. Qual é a hora, então, já que a hora não chegou? Qual é a hora? A hora é quando Jesus está na cruz e diz ali para os que estão perto dele: agora chegou a hora, tudo está consumado. Tudo está consumado. Então a hora se consome ali, no mistério da cruz. Por quê? Porque Deus nos ama tanto que entregou o seu Filho para a nossa salvação, para a nossa libertação, para que assim, como no Antigo Testamento, nós também pudéssemos ser renovados, recriados, refeitos nesta aliança que agora é estabelecida, é refeita em Jesus Cristo. Jesus Cristo, em toda a celebração que nós celebramos, na Eucaristia, nós renovamos a nossa aliança com Deus, a nossa fidelidade a Deus. Então o mistério que nós celebramos é para lembrarmos também da aliança que Deus fez conosco, e não nos esqueçamos jamais disto. E aí, meus amados irmãos e irmãs, vejam também alguns elementos importantes
terão outro significado, porque nessas talhas irá acontecer o milagre, o primeiro milagre de Jesus, transformando a água em vinho, ou seja, o vinho da alegria. É Jesus o verdadeiro vinho, é Ele que traz a alegria para aqueles que estão desanimados, desesperados, tristes, aí desmotivados. É Jesus o verdadeiro vinho da alegria. Então, meus amados irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, com a aliança refeita, nós agora somos chamados a viver neste amor que Deus tem por nós, que já foi manifestado no Antigo Testamento, lá nos grandes acontecimentos, nos sinais de Deus, na vida da história da humanidade, ao ponto de entregar até o seu Filho Jesus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, sintamos então este amor que recebemos de Deus, mas também eu pergunto, será que nós também estamos retribuindo este amor que recebemos de Deus? Fica essa pergunta para vocês. Mas aí, vejamos também outra figura importante dentro desse Evangelho, que vale destacar para nós. É a figura de Maria. Maria é aquela que atentamente percebe a necessidade dos noivos e percebe também a necessidade de cada um de nós. E ela é aquela que diz para eles e diz também para nós hoje: fazei tudo o que ele vos disser. Assim, Maria está nos ensinando a parar para escutar o seu filho, para ouvir o que o seu filho tem para nos dizer. Às vezes, meus amados irmãos e irmãs, eu fico olhando para nós mesmos como cristãos. Às vezes a gente só sabe chegar na igreja, reza às vezes o rosário, reza um texto, reza tanto. Ou seja, a oração, o que é a oração? A oração é eu falar para Deus. Mas agora uma pergunta: em que momento a gente para ouvir Deus? Entramos às vezes na igreja, a gente reza, faz uma prece e não espera Deus dizer alguma coisa para a gente. Vai logo embora. Dá até para imaginar a cena. Jesus dizendo: ei, meu filho, espera aí um pouquinho. Já que você falou para mim, agora deixa eu falar para você. A importância da oração, meus amados. A importância de sentar nessas cadeiras, mas não para rezar, mas agora para tentar escutar o que Ele tem para dizer para nós. No silêncio do nosso coração, silenciando a nossa vida, é Deus falando a cada um de nós. Então, Maria nos ensina a ouvir o seu filho. Maria pede isso claramente: façam tudo o que ele nos disser. E podem ter certeza disso. Deus, seu Filho Jesus, eles estão sempre pedindo alguma coisa para nós. Só que às vezes a gente não quer escutar. Não quer escutar. Na hora que para ouvir, já termina e vai embora a oração. Está dando para entender o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, meus amados irmãos e irmãs, olhando ainda para este Evangelho, nós vemos então que é Jesus que vem para transformar a nossa vida, assim como transformou também a água em vinho, o vinho da alegria. E na presença de Jesus, de Maria e dos discípulos, agora nós somos também renovados através do sacramento que todos os dias nós celebramos. Nós também estamos reconhecendo a presença deste amor que Deus tem por cada um de nós. Então, toda a história da humanidade, ela é marcada por esse grande amor que Deus tem pela humanidade. Por isso, nós somos chamados a reconhecer este amor, a acolher o amor que Deus tem por nós e também colocar à disposição este amor. Olhem lá para a segunda leitura que Paulo escreve aos Coríntios. Ele vai dizer que todos nós recebemos de Deus dons, carisma, mas um só é o Espírito, um só Deus. É Ele que nos dá tudo isso.
Então não pense que se você recebe, tem o seu dom, o seu talento, a sua virtude, se é algo só teu, não é, meus amados. É Deus que te dá tudo isso. É Deus que te concede esta graça. Mas não basta simplesmente receber de Deus os dons, as virtudes, os talentos. É preciso colocar à disposição, a serviço da vida, a serviço da sociedade, a serviço da igreja, da comunidade, a serviço de nossa família. Não basta você receber de Deus os dons, os talentos, se você não coloca à disposição do próximo. E aí eu pergunto também a vocês: quem aqui tem o seu dom, sabe qual é o seu dom, o seu talento? E se você coloca em prática, será que nós estamos colocando em prática os dons que recebemos de Deus? Ou simplesmente estamos sempre querendo mais? Queremos mais, mas também não quer fazer nada em prol de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Então, meus amados irmãos e irmãs, Maria, a mãe de Jesus, ela está sempre dizendo para nós, seus filhos: façam tudo o que ele vos disser. A liturgia de hoje é uma grande prova de amor de Deus. Por isso que ele se utiliza dessa comparação do casamento, do matrimônio, para mostrar para nós, deixar claro para todos quanto Deus nos ama e que recorre das nossas fraquezas humanas, nos dá a dignidade de nos tornar agora povo amado de Deus, fazendo parte desta igreja que é a esposa de Cristo. Por isso, cercada de dons, de talentos, de virtudes, é chamada também a testemunhar no mundo a fidelidade do seu esposo, que é Jesus Cristo. Mas, para concluir a minha meditação, meus amados irmãos e irmãs, vale destacar também que na história da humanidade, Deus manifestou também a sua glória, e nós não podemos esquecer disso jamais. A primeira manifestação da glória de Deus foi quando? Na Epifania, no nascimento de Jesus. Ali, Deus manifestou a sua glória, ou seja, traduzindo isso para vocês, é o que nós dissemos em todas as missas. Nunca nos cansemos de falar: o Senhor esteja convosco. É justamente isso. É dizer que Jesus, que Deus está no meio de nós. Reconhecer a sua glória é testemunhar essa manifestação de Deus. Então, a primeira manifestação da glória de Deus se deu através do nascimento do seu Filho Jesus. Após 30 anos, ele vai manifestar mais uma vez a sua glória. Em que momento? Quem sabe? No batismo. No batismo ele vai manifestar a sua glória quando do céu se ouve uma voz que diz: este aí é o meu Filho amado, escutai-o, né? Do qual eu plano todo o meu agrado, todo o meu bem-querer. É Deus manifestando a sua glória no batismo do seu Filho Jesus. Por isso que se ouve a voz. Qual é a outra manifestação da glória de Deus? Essa está bem fácil para vocês. Qual é a outra manifestação? É hoje, nesse primeiro milagre de Jesus. Está claro no Evangelho de hoje, após Jesus realizar esse primeiro milagre, isso em Caná da Galileia, ele vai dizer para nós, e eu vou repetir para vocês: este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Está aqui, está claro para nós quanto que Deus nos ama e que está sempre presente no nosso meio, e que está sempre manifestando a sua glória no meio de nós. Toda vez que celebramos a Eucaristia, o mistério da Eucaristia, ele se torna presente no meio de nós. Então nós somos envolvidos por essa graça que vem de Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, que todos os dons, todos os talentos
sejam colocados à disposição da construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais cheia de paz, de fraternidade, de perdão, de respeito e de diálogo. Deu para entender um pouco a mensagem de hoje? Sim ou não? Sim. Então agora traduzam para mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.